Mais uma EBD nossa, tratando sobre o assunto do Catecismo Maior. As perguntas hoje, de 51 a 55, trata das obras do mediador. Dividimos isso em duas partes. Parte 1 foi semana passada, tratou um pouco sobre a humilhação de Cristo. O presbítero Rafael trouxe a aula. E hoje eu vou estar trazendo para os irmãos as obras do mediador, parte 2, especificamente a parte da exaltação de Cristo. Pergunta de número 51, a exaltação de Cristo e como ela deve ser enxergada por nós. Qual é o estado de exaltação de Cristo? A resposta: o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Essa primeira pergunta dá início à compreensão das obras de Cristo após o estado de humilhação, como eu citei antes. O estado de sua vinda, o estado de humilhação, até a morte, tratado na aula passada. A pergunta aqui, ela funciona como uma espécie de introdução da nossa aula de hoje. Ela é o tema central da nossa aula de hoje. Qual é o estado de exaltação de Cristo e como podemos enxergar que Cristo é exaltado em tantos e outros aspectos. Por isso, vamos destacar alguns pontos que essa pergunta ela traz para nós. A exaltação de Cristo trabalha na ressurreição, na ascensão, na destra de Deus e na sua segunda vinda. Fato, irmãos, que quando enxergamos toda a obra de Cristo, não podemos deixar de lembrar do papel de exaltação que ele exerceu por nós. Isso é bastante importante, irmãos, para a nossa afirmação de fé. Semelhante ao catecismo e o credo dos apóstolos, quando falamos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde já há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse é o primeiro ponto, a semelhança. É um símbolo de fé, e como símbolo de fé, ela precisa ser uma reafirmação da nossa crença. Algumas referências que podemos trabalhar aqui, são 3 que eu escolhi aqui. A primeira delas, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia, 1 Coríntios 15, 4. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro aspecto, ressurreição. Primeiro assunto, exaltado a ressurreição. A gente vai trabalhar de maneira mais aberta sobre esse assunto. Segunda referência bíblica se encontra em Lucas 24, verso 51. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, iam se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ressurreição, e agora vemos um aspecto de ascensão, que vamos também trabalhar ao longo da aula. Amém? A última referência bíblica, Efésios 4, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, mais um aspecto da ascensão. Todo o catecismo em si ele tem essa característica voltada para referenciar os assuntos. Pergunta de número 52. Como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Resposta: Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção da morte, pelo qual não era possível que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera, com suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e em outras enfermidades comuns a esta vida, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte, aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isto fez ele na sua capacidade representativa, como cabeça da sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia. Essa pergunta de número 52 a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo do que as outras, porque trata da ressurreição de Cristo. E como devemos enxergar ela dentro dessa resposta que foi até um pouco mais comprida do que as outras, dentro da nossa afirmação de fé. E vemos, irmãos, a importância do catecismo em abordar a constância das informações.
Isso é muito comum. O catecismo ele vem trabalhando ao longo das perguntas e respostas, afirmações que enfatiza tanto um assunto que está sendo tratado aqui, como um assunto que já foi tratado na aula anterior. E nessa pergunta, novamente, o documento trabalha alguns dos assuntos que anteriormente a gente já trabalhou, como o fato da natureza de Cristo, a justiça divina, como lemos aqui, e o papel que Cristo representou para nós, o papel representativo que ele trabalhou para nós e ele trabalha. E o que torna, irmãos, tão importante essa afirmação de exaltação? Primeira delas, Cristo ressurreto, como o documento trabalha. Quando olhamos para a resposta, constatamos, e isso utilizamos como afirmação de fé, irmãos, que através das duas naturezas, Cristo exerceu a autoridade sobre a forma como foi ressuscitado, a forma, o corpo que ele sofreu. Através da figura humana, ele apareceu ressuscitado para todos. E isso é um fato que devemos acreditar. Para os gregos, como o relato de Atos, no capítulo 17, influenciado pelo pensamento da época, era inconcebível alguém voltar à vida. A ressurreição era um obstáculo para os gregos, pela filosofia grega. Era um obstáculo. E ao mesmo tempo, irmãos, quando falamos de Cristo ressurreto, devemos atentar-se ao tempo de hoje. Os teólogos liberais, por exemplo, eles negam a ressurreição de Cristo. Por essa e outras razões, precisamos, como uma afirmação de fé, como palavras que devemos pregar a cada dia a nós mesmos, precisamos, como uma afirmação de fé, sempre lembrar que Cristo ressuscitou como figura humana, como aqui o catecismo trabalha. Cristo ressuscitou em figura humana. Por isso temos a afirmação de Cristo ressurreto. Ele apareceu para os outros em figura humana. Então esse é o primeiro aspecto que devemos entender aqui quando falamos de Cristo exaltado. Como devemos enxergar? A primeira delas, Cristo ressurreto. Ele ressuscitou em figura humana. O segundo, Senhor dos vivos e os mortos. Um ponto interessante que eu achei aqui, irmãos, que o catecismo trabalha de maneira muito boa, é o Senhor dos vivos e os mortos. A autoridade que Cristo exerce está na capacidade de que ele teve para vencer a morte, mostrando como ele exercia poder sobre todas as coisas. A morte era a última evidência e ele demonstrou para todos que de fato ele era o Filho de Deus, como o catecismo aqui trabalha. E isso o tornou o Senhor dos vivos e os mortos. Eu acho uma afirmação muito bonita, quando entendemos que Cristo ele não é apenas o nosso Senhor, ele é Senhor de tudo, Senhor dos vivos e dos mortos. Ele venceu a morte. Primeiro aspecto, Cristo ressurreto. Segundo, que devemos sempre, como afirmação de fé, colocar no nosso coração. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. A terceira, irmãos, é a capacidade representativa, como cabeça. A resposta, ainda com o intuito de mostrar a importância da ressurreição, para finalizar, trata sobre a representatividade que Cristo teve, que ele teve e exerce sobre a igreja. Só conseguimos compreender toda a obra da ressurreição se cremos que Cristo é a nossa cabeça da igreja, pois a ressurreição, como o catecismo trabalha, nos garante que fomos justificados, vivificados pela graça, que temos amparo contra os inimigos e, por último, que seremos ressuscitados ao último dia. Cristo é a cabeça da igreja. E tudo ele exerce na sua igreja. Como também, eu vou aqui citar novamente o credo dos apóstolos. Cristo é a cabeça da Santa Igreja Universal. E isso, para finalizar, irmãos, essa pergunta, nos dá segurança, como afirma o catecismo, de perseverar contra os inimigos. Por isso, estamos aqui, não é porque um dia uma pessoa teve uma visão, ou um anjo apareceu de alguma forma em algum lugar, mas sim que o nosso Senhor e Salvador, ele está vivo e estamos seguros de que ele lidera a sua igreja. Cabeça, ele é a cabeça, ele lidera a sua igreja. Através do seu poder é que estamos aqui, através do poder, da exaltação da sua ressurreição que estamos aqui. Irmãos, eu tenho algumas referências bíblicas. A primeira delas se encontra em Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande comissão. Cristo que lidera a sua igreja. Uma outra referência bíblica se encontra em Hebreus 2,
versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Senhor dos vivos e dos mortos. Cristo, através da sua ressurreição, mostra que ele está sendo exaltado. A última, irmãos, se encontra em Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. O fato de Cristo ser exaltado, irmãos, vai além do nosso entendimento, não somente como igreja. Se estamos aqui, é porque Cristo ressuscitou. Isso é fato. Ele foi exaltado e está sobre todos nós. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Amém, irmãos? Sobre essa pergunta de número 52. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pergunta de número 53. Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Diz a resposta. Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregar o evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus. No fim de 40 dias, levando a nossa natureza e como nossa cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde Ele estará até a segunda vinda do mundo. Depois da ressurreição, a exaltação de Cristo não se encerrou. Como é um estágio, poderíamos assim afirmar. Esse é o segundo ato. Olhamos todo o trabalho, toda a exaltação de Cristo, primeiro enxergamos a ressurreição. O segundo estágio é a exaltação através da ascensão de Cristo, quando Ele sobe. Vimos anteriormente que Cristo ressuscitou. E nesse segundo ato, Cristo reapareceu para os seus durante o período de 40 dias. Talvez isso passe despercebido para nós. Olhamos sempre a história, da ressurreição e deixamos de lado um assunto que é bastante relevante para a construção da igreja. Cristo ficou durante o seu povo durante 40 dias. Ele ficou reaparecendo para os seus durante 40 dias. Isso foi para que o seu povo se preparasse, como aqui o catecismo afirma. O preparo do seu povo não se encerrou com a morte e com a sua ressurreição. Não se encerrou, não acabou, não foi finalizado ali. Ao longo de 40 dias, ele preparou a sua igreja com palavras que diziam a respeito do seu reino, seus ofícios, da continuidade da sua igreja para os seus discípulos. E mais uma vez, utilizando uma figura de estágio, após isso, ele ressuscitou, ele ascendeu, apareceu para o seu povo, e no terceiro ato, ele subiu, levando, como diz aqui o catecismo, a nossa natureza. E nesse estágio, ele reina como cabeça de sua igreja, como o verdadeiro representante. Cristo ressuscitou, ele reapareceu para o seu povo, ficou durante 40 dias, e após isso, ele ascendeu. E aqui, irmãos, brevemente, porque é um assunto bem basilar, temos uma referência bíblica que se encontra em Atos, capítulo 1, verso 2. Diz a palavra de Deus: até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos, que escolheram, foi elevado às alturas. Cristo exaltado na ressurreição, Cristo exaltado na sua ascensão. Pergunta de número 54. Como é Cristo exaltado em sentar-se à destra de Deus? Resposta. Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser Ele como um Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus, o Pai, tendo toda a plenitude de gozo, glória e poder sobre todas as coisas do céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja, e subjugar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graça, e em fazer intercessão por eles. Irmãos, aqui é um ponto interessante. Lemos e repetimos em muitos e muitos momentos. O que conseguimos entender quando enxergamos que Cristo está à direita de Deus Pai? E essa primeira parte da resposta do catecismo, ele busca nos mostrar o papel de Cristo, que não foi encerrado na ressurreição e no estágio de ascensão, como eu falei antes. Após isso, lhe foi concedido mais alto favor, sentar-se à destra de Deus Pai. Tudo isso, como o catecismo aborda, na figura de Deus homem, tudo isso na figura humana. Isso demonstra que ele possui todo o poder sobre todas as coisas criadas
de forma que o nome dele está acima de todo o nome. Tudo isso pela forma que o Pai o exaltou. Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu-lhe o nome, que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E como vemos, irmãos, a exaltação de Cristo, não podemos, isso aqui eu faço um paralelo, não podemos deixar de enxergar, fazer uma comparação com o ofício, um dos 3 ofícios que já abordamos aqui durante as nossas aulas, quando falamos sobre rei, sacerdote, profeta. Chegamos muito à similaridade quando falamos como que ele está assentado de Deus Pai, o ofício de rei, Cristo como rei, somente um ser acima de todos. Isso dentro do nosso contexto humano, um rei, de fato, somente um ser acima de todos, pode governar sobre todos. Por isso ele é soberano, como lemos em Apocalipse 1, 5, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E aqui uma afirmação do Michael Horton, quando ele afirma na sistemática dele, a realeza de Cristo, como os outros papéis que exploramos, envolve tanto um aspecto humano, Deus humano, quanto um aspecto divino. Portanto, o rei messiânico é maior, até mesmo que Davi, não simplesmente porque ele é divino, mas também porque ele cumpre a comissão humana que Adão, Israel e até mesmo Davi não conseguiram cumprir. Como Deus e homem, ele estabelece justiça em toda a terra. O ofício de rei, irmãos, é muito presente quando vemos que Cristo foi exaltado. Ele está assentado à destra de Deus Pai. Ele governa. Foi dado o nome dele acima de todos os nomes, assim como o catecismo aborda. Ele está acima de todos. Além disso, o catecismo destaca, assim como a pergunta, a função que ele exerce quando ele está à destra de Deus, de defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos. Defender a sua igreja como cabeça representativa e subjugar os seus inimigos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. No catecismo fala sobre uma citação, uma referência bíblica de Romanos 8, 34. Mas eu gostaria de ler com os irmãos do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte a todo dia. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa referência aqui que o apóstolo Paulo utiliza como amor, ela é muito, muito bela. E aqui, irmãos, mais uma vez, destacamos aqui a exaltação de Cristo, de nos dar a segurança de como igreja devemos enfrentar todos os obstáculos que teremos, assim como o catecismo afirma, defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos. Ao enfrentar os obstáculos que teremos aqui durante a nossa trajetória aqui na Terra, teremos muitas provações. Cristo é quem intercede por nós, e Ele é a nossa testemunha. Como o apóstolo Paulo afirma, quem pode nos condenar? Pois só somos justificados pela obra de Cristo. E o fato dele estar à destra de Deus Pai, como afirma aqui o catecismo, nos assegura que somos vitoriosos pelo mérito dele, e não pelo nosso. E por essa razão, irmãos, o catecismo afirma que é ele quem defende a sua igreja. Porque antes estávamos sobre a acusação do inimigo, a acusação do diabo.
E agora, com a obra inteira, completa, feita por Cristo, somos salvos pela sua graça, que é concedida à sua igreja, a partir do momento que a sua igreja reconhece os seus méritos. É isso que o catecismo trabalha. É a exaltação de Cristo, está à destra de Deus Pai. Amém? A última pergunta, irmãos, de número 55. Como faz Cristo a sua intercessão? Cristo faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza continuamente perante o Pai no céu, pelo mérito da sua obediência e sacrifício cumpridos na terra, declarando ser a sua vontade que seja aplicada a todos os crentes, respondendo a todas acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono de graça e aceitação das suas pessoas e serviços. Última pergunta da nossa aula de hoje, pergunta de número 55. Como conseguimos ver Cristo fazendo uma intercessão? Como conseguimos enxergar isso? Irmãos, chegamos na última pergunta de hoje. Lembramos da pergunta de número 54. Cristo está sendo exaltado à destra de Deus Pai. E que por isso ele realiza a intercessão. E de que forma ele realiza? Como o catecismo trabalha. O catecismo começa a pergunta, mais uma vez, citando a natureza de Cristo, a natureza humana. E como é a forma como ele foi apresentada ao Pai, através dos méritos que ele possui. E aqui o primeiro ponto que devemos trabalhar nessa pergunta é o conceito de expiação, irmãos. Precisamos, mais uma vez, meditar nesse assunto. Uma característica marcante na obra de Cristo, o conceito de expiação. Quando lemos que ele é o Cordeiro imolado, santo, que tirou o pecado do mundo, como João afirma, nos mostra que através do seu esforço, ele exerceu amplo domínio sobre a natureza humana. Cristo foi o único a vencer todos os obstáculos humanos. Somente o sacrifício de um justo poderia quitar uma dívida impagável. Esse é o primeiro ponto, a expiação. Como você entende a intercessão de Cristo? Poderíamos afirmar, poderíamos fazer um para os outros? A resposta deveria, através do trabalho, da obra expiatória de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Em Hebreus 9, 24 afirma, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém o mesmo céu para comparecer, agora por nós, diante de Deus. Esse é o primeiro ponto, expiação. Intercessor. E isso faz de Cristo, como afirmamos, a pessoa que nos leva diretamente para Deus, sem a necessidade de nada além do seu mérito. Como falamos na última pergunta, irmãos, percebemos muitas semelhanças nos três ofícios de Cristo: o profeta, o sacerdote e o rei. E aqui, nessa pergunta, quando falamos de intercessor, lembremos da figura do sacerdote, aquele que deveria levar os sacrifícios do seu povo. Só que, irmãos, Cristo não é um sacerdote comum. Ele não é uma pessoa comum. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como afirma em Hebreus. Ele está acima de qualquer obra humana como sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, como Hebreus afirma. Ele está acima de qualquer função humana. E finalizando a resposta aqui, a intercessão, assim como a exaltação nas últimas perguntas, nos garante, nos dá segurança. Só que uma segurança diferente, uma paz. Mas não é uma paz, não é a mesma paz que o mundo propõe, assim como o reverendo Gel citou na mensagem que ele trouxe aqui no dia de Páscoa. Mas uma paz de consciência, onde não precisamos mais nos atormentar, como diz aqui o catecismo, se as nossas falhas diárias, se os nossos pecados factuais serão motivo para nos afastar de Deus. Pois a confiança, irmãos, a confiança não está nos nossos méritos. A confiança está de quem nos intercede. O ofício é inteiramente ligado a Cristo. E por esse motivo não vivemos agora por medo. Não precisamos viver com medo. É essa paz que o catecismo trabalha. Não vivemos por medo, mas pela segurança, pela paz, que a obra de Cristo foi totalmente completa. Não existe 90 mais 10%. Cristo fez a obra inteira completa. Salvação inteiramente pela graça de Cristo. Em Hebreus 4:16 afirma: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Finalizando, irmãos, trabalhamos todos os aspectos. Vou fazer uma breve revisão aqui. Cristo ressurreto, ele é exaltado quando ele torna a ressurreição prática. Ele é exaltado quando ele ascende. Ele é exaltado quando ele está à destra de Deus Pai. E por fim, como ele faz a intercessão? Ele está diante de Deus para fazer essa obra inteiramente completa. Ele completa a obra. Amém? Vamos aplicar. Eu tenho uma aplicação prática apenas. Qual a lição prática que devemos ter agora para o nosso dia a dia? Quando falamos exaltação de Cristo, o que podemos tirar para os nossos dias? E aqui, irmãos, a única lição, a única aplicação prática que eu gostaria de deixar para os irmãos é o papel de exaltação. O papel que deveremos entender, o papel de Cristo. A forma que vivemos demonstra quem é o nosso Senhor de fato. A sociedade vive de forma desenfreada, porque sabe que sua natureza, a natureza caída, é finita. Ela sabe que em algum momento isso vai acabar. Ela sabe disso. Que algum dia tudo acabará. Uma frase que é muito comum que a gente escuta nos dias de hoje é que só se vive uma vez. A gente escuta isso em vários momentos. Só se vive uma vez, tem que fazer isso. Só se vive uma vez. Só que, irmãos, será que como cristãos cultuamos a um Deus de fato vivo, um Deus que ressuscitou? Isso é uma aplicação prática, irmãos, que eu estou fazendo para os irmãos e para mim também. Será que no nosso dia a dia vivemos dessa maneira? Será que como cristãos cultuamos a um Deus vivo que venceu a morte e que nos prometeu como uma herança de filhos adotivos, a vida junto com Ele, a ressurreição, como aqui o catecismo trabalha? Será que na vida prática realmente estamos fazendo isso? Será que reconhecemos que o Senhor está acima da morte, que Ele é o Senhor da morte, da vida, e que em breve estaremos com Ele? Ou será que apenas ouvimos, balançamos a cabeça na hora que falamos sobre Cristo, que Ele está exaltado, e no dia seguinte, as nossas ações no dia a dia, esquecemos que Ele é o nosso Senhor? Colocamos a confiança inteiramente em nós. Isso é uma ação prática, que requer meditação nossa. Será que de fato vivemos com esse reconhecimento de que o Senhor, Ele foi exaltado na sua ressurreição? Será que apenas viemos aqui, balançamos a cabeça? Vivemos como as pessoas lá fora vivem? Isso é uma reflexão que precisamos fazer, todos nós. Amém? Para concluir, concluímos o nosso estudo de hoje, que possamos meditar na exaltação de Cristo, não apenas como uma forma de expressar a teoria, a obra dele, mas sim a garantia e a confirmação que não estamos aqui, isso é fato, que não estamos aqui cultuando um Deus criado por seres humanos, e sim um Deus que está vivo, que exerceu o poder sobre todas as coisas criadas e que hoje é responsável pela nossa salvação. Gostaria de concluir com os irmãos que devemos entender que Cristo, como pessoa exaltada, é de fato o nosso Senhor, que Ele está vivo e que devemos render culto a Ele. Se estamos aqui no domingo cultuando, é porque reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar para encerrar?